Nas áreas de florestas, além da civilização, uma criatura especial há muito tempo assombra a humanidade. Na nossa imaginação, o lobo personifica o verdadeiro espírito da mística e da ameaça selvagem. Em 1990, o cinegrafista Jim Dutcher se propôs a capturar o primeiro retrato da vida privada secreta de um grupo de lobos. Eram animais devotados uns aos outros, capazes de demonstrar afeição e laços semelhantes aos das famílias humanas. Através dos filmes de Dutcher, eles ganharam fama como o bando Sawtooth, embaixadores para um mundo humano que ainda teme os lobos. Sua história provoca esperança, assim como tristeza. Alguns lobos sobreviveriam, outros não. Mas o bando Sawtooth nos deu uma nova compreensão sobre os lobos. Esta é uma história que talvez jamais se repita. Vida com lobos. Na vida de um grupo de lobos, esses dias frios de primavera significam uma época de comemoração. Um evento extraordinário aconteceu. Um deles, uma fêmea deu à luz recentemente numa toca isolada na floresta. Para o resto da alcateia, a excitação se transforma em brincadeira. Os lobos adoram filhotes. Eles mal podem esperar para conhecer a nova ninhada. Mas a mãe mantém os filhotes ocultos de todos os intrusos, até mesmo de seu próprio grupo. E fará qualquer coisa para protegê-los. Para os cinegrafistas Jim e Jane Dutcher, chegou a hora de testar a confiança que se esforçaram por merecer durante os anos que conviveram com esse grupo de lobos selvagens. Sob a observação da mãe, Jamie tentará rastejar até o interior da toca, algo talvez jamais tentado com animais há muito temidos como predadores ferozes. Queria ver se os filhotes estavam bem. Eu havia passado muito tempo com a mãe, mas não tinha certeza se ela não iria me atacar. Tentei ler sua linguagem corporal. Eu tive a impressão de que ela saíra da toca para eu dar uma olhada. Eu torcia para estar certa. Um momento de confiança está prestes a se desenrolar entre duas espécies há muito tempo, consideradas inimigas mortais. Lobinhos, cadê vocês? Ei, você é bonitinho. São lindos. É o ápice de um projeto cujas primeiras sementes foram lançadas não em Idaho, mas nas montanhas do Wyoming, 40 anos atrás. As montanhas Absaroka, ao sul do Parque Nacional Yellowstone. Na extremidade desta vasta extensão de área selvagem, o jovem Jim Dutcher passava os verões trabalhando como vaqueiro em um rancho. Na época, eu era adolescente, com o emprego de verão dos meus sonhos e uma chance de brincar de cowboy. Minha responsabilidade era cuidar dos cavalos. Eu os levava ao anoitecer e os recolhia pela manhã, conduzindo-os de volta ao rancho. Para um garoto da Flórida, a região do rancho parecia um paraíso nas montanhas. Com lagos cheios de trutas, florestas com ursos pardos e alces. Um lugar onde encontros selvagens eram possíveis. Um dia, enquanto procurava cavalos desgarrados, Jim se deparou com algo que jamais esqueceria.
Numa clareira à frente, havia um lobo cinzento. Ele não parecia ameaçador, apenas curioso e sem medo. Eu não sabia o bastante sobre lobos para ter cautela com ele na época, mas havia presenciado algo muito raro. Quando Jim começou a fazer filmes, o lobo no Wyoming permaneceu uma lembrança distante, até que outro evento mudou sua vida. Cerca de 30 anos depois, eu buscava uma ideia para um novo filme, quando vi outro lobo, ironicamente no mesmo rancho. Como o lobo anterior, ele não oferecia ameaça. Até pareceu tímido, levando Jim a questionar se os lobos eram realmente assassinos sanguinários. Imagine fazer um filme sobre a verdadeira natureza dos lobos, só para constatar que eles são tão cautelosos em relação às pessoas. Quase nada de sua vida particular havia sido filmada, e eles estavam desaparecendo. Por volta de 1990, restavam apenas 50 lobos selvagens em todo o oeste americano. 2 milhões haviam sido exterminados para proteger o gado. E os lobos remanescentes passavam a vida temerosos, evitando os humanos. Mesmo do ar, avistar os lobos era quase impossível. Para filmá-los de perto, era preciso uma estratégia nova. Ele teve uma ideia, mas era necessário o local certo. Após quase um ano explorando, ele encontrou o local perfeito numa área de manejo florestal, abaixo das montanhas Sawtooth, em Idaho. Ele garantiu uma permissão de uso especial e nascia assim o Projeto Lobo. Ele iria montar o maior recinto do mundo para lobos, grande o suficiente para dar a uma alcateia a sensação de liberdade. Em seguida, Jim tentaria reunir um grupo de lobos, começando com um macho adulto sedado trazido de um centro de pesquisa de lobos. Ele foi chamado de Akai, um termo dos índios Blackfoot para sábio. Se tudo saísse conforme os planos, ele se tornaria o líder do novo grupo. Vários pesquisadores de lobos deram ajuda e conselhos a Jim, mas ele sabe que não há garantia de que um grupo se formará. Nada assim foi tentado antes. Ao levar Akai para o acampamento dos lobos, todos compreendem o significado. Há 50 anos que nenhum lobo vive aqui. Akai será o primeiro. A partir de agora, cada evento será documentado para obter novas revelações sobre o comportamento dos lobos. O grupo não será tão livre quanto seus primos selvagens, mas Jim espera que possam ajudar a esclarecer detalhes sobre uma espécie cuja vida diária permanece quase inteiramente oculta de nós. Akai logo recebe a companhia de uma fêmea adulta que Jim chama de Makui, termo Blackfoot para lobo. E assim começa um projeto que Jamie acredita ser único entre os estudos animais. O que eu sempre adorei na forma como Jim montou esse projeto foi que o seu objetivo era ouvir o lobo. Não como um cientista, mas como um parceiro social. Ele já havia aprendido que, se quisesse estudar a vida íntima de um animal, teria de viver com aquele animal a fim de ganhar sua confiança. Vivendo numa tenda durante 2 anos, Jim havia filmado a vida oculta de um puma, capturando cenas sem precedentes sobre o seu comportamento.
Sempre presente, Jim conseguiu filmar uma mãe puma, cuidando e ensinando os filhotes e suas raras vocalizações. Em seguida, ao filmar numa cabana de madeira perto de um lago em Idaho, ele modificou a técnica construindo dentro da cabana uma autêntica toca de castor. Os animais eram livres para ir e vir, enquanto Jim filmava o mundo invisível dos castores na privacidade de sua toca. Alguns questionaram o bom senso de manter animais que mastigam madeira numa cabana feita de toras. Mas a cabana sobreviveu e hoje serve como estúdio de produção do casal. Ela agora abriga não animais selvagens, mas suas imagens. O maior registro do mundo contendo closes do lobo cinzento, em fotos, em quilômetros de filmes e nas gravações sonoras feitas por Jane. A cabana também contém o registro da história pessoal do casal, permeada por sua atração mútua pelo mundo natural. Conheci o Jim há alguns anos, num voo de volta da África. Eu estive no Zimbábue, tirando fotos, e embora ainda não soubéssemos, nós dois amávamos a vida selvagem. Assim como Jim, Jane sentiu-se atraída pela natureza desde criança. Seu equivalente das áreas selvagens do Wyoming eram os bosques atrás de seu lar em Maryland. Ela passava o tempo livre explorando e sonhando em viver em algum lugar remoto com animais selvagens. Após conhecer Jim, Jamie retornou a Washington, D.C., onde assumiu um emprego no Zoológico Nacional. Lá, cercada pelas criaturas exóticas com que sempre sonhou, ela buscou uma carreira voltada a cuidar dos animais doentes no hospital do zoológico. Não era uma área selvagem, nem havia mais exploração. Mas era uma forma de estar em contato permanente com a vida selvagem. Mas o homem que ela havia conhecido num voo ao retornar da África começou a escrever cartas de Idaho. Jim compartilhava suas esperanças e temores enquanto enfrentava os desafios de filmar o mundo natural. De longe, Jamie só podia imaginar como seria viver num ambiente selvagem. Era o começo de uma correspondência que duraria 7 anos. Sexta-feira, 28 de junho. Querida Jamie, amanhece no acampamento dos lobos. O tempo está claro e frio, fez 1 grau negativo ontem à noite. E as montanhas atrás do acampamento estão magníficas. Antes, enquanto acendíamos o fogo, um lobo solitário estava uivando. Além dos 2 adultos, minha equipe e eu estamos criando 4 filhotes de lobos. É cansativo alimentá-los o tempo todo, mas estão passando muito bem. Para Jim, é um período de questionamentos e preocupações. Será que realmente vai conseguir reunir um grupo de lobos? O que vai acontecer quando esses filhotes pequeninos deixarem o berçário e se transformarem numa das forças mais poderosas do reino animal, um bando de lobos? Após 12 semanas, os filhotes do acampamento dos lobos de Dutcher exibem personalidades distintas. Um deles, chamado Lakota, é muito tímido, enquanto Camotes, seu irmão idêntico, é o mais alerta e curioso da ninhada. Jim acha que o pequeno Camotes tem a confiança e o espírito de um líder natural. Com o passar das semanas, Jim percebe que Camotes está se tornando cada vez mais dominante, assumindo o controle de uma perna de veado para afastar seus irmãos.
Como os filhotes em geral são bem recebidos no grupo pelos lobos adultos, ninguém espera problemas quando chega a hora de apresentá-los a Akai e Makui. Mas há uma surpresa que revela a verdadeira complexidade do comportamento dos lobos. Os filhotes mal podem conter sua empolgação. Jim espera que os dois adultos formem um casal e se tornem pais adotivos. Mas enquanto os filhotes se integram, a fêmea adulta Makui se afasta silenciosamente. Akai, o macho adulto, se manifesta e tenta impor alguma ordem. Mas Makui, para surpresa e preocupação de Jim, não quer se envolver com os filhotes. Ela desaparece. Makui permanece escondida em algum lugar no bosque. À medida que os dias passam, Jim e sua equipe decidem procurá-la, preocupados que não esteja comendo o suficiente. Ela está tão determinada a permanecer oculta que eles levam 3 dias para achá-la. Jim pode ver que no momento ela está bem, mas está surpreso. Por que está evitando os outros? Makui permanece ausente durante semanas, enquanto o novo grupo desenvolve uma hierarquia. Mas aqui também o comportamento dos lobos se mostra extremamente complicado. O drama se desenrola sempre que Jim oferece a carcaça de um animal. Surpreendentemente, não é o adulto Akai que domina, mas o jovem Camotes. A estabilidade de um grupo de lobos depende de um único líder, chamado macho alfa. Jim começa a perceber que não é uma questão de idade ou tamanho, mas algo congênito que leva um lobo a assumir o comando sobre todos os outros. Nenhum dos lobos, nem mesmo Akai, desafia o jovem Camotes enquanto ele se impõe como alfa. Quando Makui finalmente sai do esconderijo, ela parece temerosa demais para se unir a eles. Jim fica cada vez mais preocupado com o comportamento dela. Chega o inverno nas Montanhas Rochosas, enterrando o acampamento dos lobos sob um espesso manto de neve. Em algum lugar longe dali, Makui permanece sozinha. Para reproduzir os padrões normais da alimentação de um lobo, Jim e sua equipe trazem carcaças de veados, uapitis ou antílopes a cada 5 dias. Os filhotes de lobo precisam crescer rapidamente para sobreviver ao primeiro inverno rigoroso na neve espessa. Os filhotes agora já têm quase o tamanho de um adulto. A comida estimula a empolgação, mas Camotes está no controle. Ninguém come sem a sua permissão. De longe, Makui observa. Ela parece estar com fome, como se quisesse participar da refeição e da brincadeira. Mas não participa. Cada vez mais preocupado com Makui, Jim sempre leva carne de veado para ela. Para Jim, os encontros são breves demais, pois ele espera ganhar sua confiança e descobrir por que ela se tornou solitária. A noção de um lobo solitário é de modo geral uma lenda. Um lobo normalmente permanece solitário apenas durante um curto tempo.
Jim passa o inverno tentando ajudar Makui, esperando compreender por que seu comportamento é tão incomum. Todos os impulsos de um lobo lhe dizem para fazer parte de algo maior, para pertencer a uma alcateia. Sua identidade está completamente entrelaçada com a de sua família. A cada visita, Jim fica mais convencido de que Makui anseia por companhia. Gradualmente, ela me permitiu chegar mais perto, como se apreciasse a companhia de outro ser. Era doloroso pensar que eu era seu único amigo. Mas, de perto, Jim pôde finalmente ver o problema. Seus olhos estavam completamente opacos. Estaria ela com medo do novo grupo por não poder vê-los direito? Será que ficaria mais segura seguindo essas trilhas que provavelmente memorizou? Jim sabe que há algo errado com os olhos de Makui. Ele precisa da ajuda de um especialista, mas não conhece ninguém. Ele finalmente percebe que sabe exatamente quem deve contactar. Enquanto Jim se preocupa com um lobo doente em Idaho, Jamie está envolvida com seu trabalho no Zoológico Nacional em Washington, D.C. Seu pulso está forte. Ela não faz ideia que o conhecimento médico que está adquirindo terá um impacto além do zoológico. Ela está prestes a receber notícias do Senhor dos Lobos que está no oeste. Jim precisa de conselhos de alguém com experiência veterinária. Preocupado com os lobos, Jim também precisa conversar com uma amiga. Querida Jamie, sei que faz muito tempo, mas estou com um problema sério aqui com uma loba adulta. Eu estou na tenda e ela está uivando tristemente lá fora. Parece estar solitária. Venho tentando me aproximar dela para descobrir qual é o problema. Estou convencido de que há algo errado com seus olhos. Pode ser catarata. Tem alguma ideia? Eu preciso de ajuda. A carta mostrava o quanto Jim se importava com os animais. Sugeri que entrasse em contato com um oftalmologista veterinário para examiná-la. Eu sabia que faziam cirurgias de catarata em cães domésticos. Queria poder estar lá para ajudá-lo. Seguindo o conselho de Jamie, Jim localiza um excelente cirurgião especialista em animais e providencia equipamento cirúrgico veterinário. Aqui é melhor. Ele teme que a remoção de Makui para um hospital possa estressar profundamente um animal já muito ansioso. Ele transformou a tenda num hospital de campo. Vai dar tudo certo. Muito bem, agora eu vou dar a injeção. Bem aqui. Enquanto observa a cirurgia, Jim reflete. Ao filmar o mundo natural, é impossível saber que rumo a história vai tomar. Especialmente quando o assunto é um animal que conhecemos tão pouco. O resultado é outra surpresa. A visão de Makui foi restaurada. Vai dar tudo certo. Mas ela nunca mais vai voltar a confiar em Jim como antes. Você vai ficar bem. Vai, sim. Os dois lobos adultos não se sentiam à vontade nem aceitavam Jim. Relutantemente, ele decide se concentrar nos filhotes já crescidos e encontrar outro lar para Makui e Akai.
Não é fácil desistir deles, mas será melhor assim. Uma fêmea escura chamada Motoki atrai a atenção de Jim. Na hierarquia emergente dos filhotes, Motoki foi relegada ao papel de Ômega, membro da casta mais inferior da família. Na base da hierarquia social, Motoki serve em parte como bode expiatório para a agressão do grupo, ou como palhaça, sempre aliviando a tensão ao iniciar uma brincadeira. O Ômega é um membro importante do grupo, não um pária, mas ocupa sempre a base do escalão. Embora o papel de boba de Motoki seja apreciado pelos lobos, sua posição inferior é evidenciada a cada refeição. Camotes e os demais comem primeiro. Motoki deve sempre comer por último. Às vezes, como se quisesse evitar problemas, Motoki se afasta sozinha. Ela tem menos de 1 ano de idade e pouca noção dos perigos que se ocultam além da proteção do grupo. Um dia, quando Motoki não aparece, Jim sai à sua procura. O que ele encontra é o seu pior pesadelo. O membro mais dócil, mais brincalhão do grupo está morto. Quem ou que fez isso? Por um momento temi que o assassino pudesse estar por perto me observando. Tentei raciocinar. Talvez um puma fosse o responsável. Parte da pele de Motoki havia sido removida, algo que já observara enquanto filmava um puma e sua presa. Encontrei marcas de garras de lobo e um sinal revelador. Um pouco de pelo do Motoki. Acho que o grupo encontrou seu matador nesta árvore e tentou subir nela para agarrar o puma que havia matado sua irmã. A morte de Motoki causa um efeito profundo. Os outros lobos parecem apáticos, mergulhados numa profunda depressão durante toda a primavera e o verão. Seus uivos assumem um aspecto melancólico, de busca, como se tentassem chamar Motoki de volta. A morte de Motoki afetou profundamente Jim. Sua perda e o estado pesaroso do grupo era devastador. Após perder a doce Motoki, Jim se questiona o que fazer para elevar o espírito do grupo. Há uma saída perfeita. Jim decide expandir o grupo e animá-lo com 3 novos filhotes. Os jovens lobos, por sua vez, me aceitaram. Eles se ligaram a mim e, embora eu tentasse me manter frio e científico, me liguei a eles. Pega a mamadeira. É uma madeira. Meu nariz não é mamadeira. No acampamento dos lobos, há novas vozes na serenata. À medida que Jim começa a registrar suas personalidades emergentes, um macho bege e esperto atrai sua atenção. De forma inconsciente, o filhote vai crescer e se tornar o pacificador do grupo e seu favorito. Ele o chama de Matsi, termo Blackfoot para doce e valente.
Com 16 semanas, os filhotes se juntam aos outros. Instintivamente reconhecem a dominância dos adultos e se mostram submissos na presença deles. Camotes os leva para conhecer o novo lar. Jim observa uma nova hierarquia se desenvolvendo. As posições sociais são distribuídas durante a refeição. Camotes lidera, mas às vezes ele só observa, como se estivesse curioso sobre as disputas de poder que ocorrem. O jovem lobo que Jim chama de Matsi parece mais valente que os outros filhotes. Ele até afasta Lakota, o irmão de Camotes. Apesar dos olhares de súplica de Lakota, Camotes nunca interfere. Durante o segundo outono, Jim se questiona se os filhotes já crescidos formarão o grupo estável que ele esperava obter com Akai e Makui. Um dia, Camote se aproximou de mim, mas em vez de se afastar como normalmente fazia, após me cumprimentar, ele se sentou ao meu lado. Olá. Num gesto que jamais havia visto, ele ergueu a pata. Estendi a mão para segurá-la e ficamos ali sentados. Naquele momento soube que tudo daria certo. Percebi que quem estabilizaria o grupo e faria todo o projeto funcionar não era eu, e sim Camotes. Chega outro inverno, impondo um frio severo. A neve profunda é um obstáculo para os cinegrafistas, porém um grande playground branco para os lobos com sua nova e espessa pelagem. Embora Camotes, o alfa, pareça brincar de forma agressiva, quando ele sem querer derruba um dos filhotes, retorna como se pedisse desculpas. Jim achava que a confiança que Camotes possuía na juventude estava se transformando numa calma benevolência. Ele é mais alerta que os outros, com um olhar que parece transmitir a inteligência e a preocupação de um líder. Querida Jamie, finalmente as coisas começam a se mostrar um pouco mais positivas. Tivemos nossa primeira nevasca e o grupo adorou. O mais importante é que começo a ver um comportamento novo. Gostaria que visse como Camotes cuida do grupo. Suponho que todos temos momentos marcantes em nossas vidas. Eu conheci o Jim no corredor de um avião. Um encontro breve e agradável que virou a minha vida de cabeça para baixo 7 anos depois. As cartas de Jim para Jamie continuaram desde seu breve encontro. Cartas sobre lobos e nevascas, filhotes selvagens e temperaturas bem abaixo de zero. Eles tinham interesses em comum, mas havia um continente entre eles. Então, uma carta muda a vida de Jamie. Jim pede que ela venha conhecer os lobos e ver se gostaria de viver em Idaho. O que eu poderia dizer? Ele me pedia para ir viver numa tenda gelada do outro lado do continente. Era loucura. Mas naquela altura eu sabia que o amava. Então eu fui. Já com 30 anos, Jamie deixa para trás seu lar em Maryland e sua carreira, achando que a vida entre os lobos em Idaho será mais parecida com aquela que sonhara quando criança. Viver entre animais selvagens. Em breve, iria descobrir um mundo de aventuras. Ontem, o lar de Jamie era uma casa suburbana fora de Washington, D.C. Agora é uma tenda,
cercada de neve, sem eletricidade, água ou encanamento. Chama-se yurt, uma tenda redonda tradicionalmente usada por nômades mongóis para resistir aos invernos rigorosos. Tem quase 5 metros de diâmetro e um teto cônico que aguenta o peso da neve espessa. Um aposento, pouco conforto, no meio do nada. Mas o quintal é glorioso. Para Jamie, seu sonho está virando realidade. Idaho não era a terra distante e desolada que parecia anteriormente. Agora eu sorrio quando eu me lembro de como me pareceu estranha e apavorante. Me senti imediatamente em casa, numa bela casa. Quando Jim me levou para conhecer os lobos, percebi que recuperava algo que já sentira quando criança no mundo natural. Algo que estava desaparecendo da minha vida, assim como um sonho de viver com animais selvagens. Agora isso se concretizava. Conheci os lobos através das cartas do Jim. Só esperava que me aceitassem. Jim tinha um relacionamento especial com os lobos. Dava para ver isso. O grupo confiava inteiramente nele. Ele nunca tentava se aproximar deles quando não estavam muito dispostos e jamais os tratava como bichos de estimação. No momento em que conheci Jamie, soube que ela se encaixaria não apenas no projeto, mas também na minha vida. Quando foi apresentada aos lobos, ela instintivamente percebeu que tudo teria de ser do jeito deles. Cada um dos lobos quis me conhecer, lambendo cada centímetro do meu rosto. Aprendi logo a manter a boca fechada durante esses cumprimentos, algo extremamente difícil de fazer porque a vontade de sorrir era irresistível. Jamie percebe que um lobo é tímido e permanece afastado. Jim explica que o papel de Ômega foi imposto sobre Lakota desde a perda de Motok. Jamie se vê atraída pela situação infeliz desse lobo reticente e submisso. Lakota enfrenta a regra inflexível de seu próprio irmão, o Alfa. Camotes pode ser benevolente, mas é sempre supremo. Seu comando sobre uma carcaça é implacável. Ele sozinho decide quem vai comer e quando, e Lakota, pela hierarquia, deve comer por último. Lakota tenta se aproximar da carcaça sem ser notado, antes de sua vez. Mas Camotes precisa reforçar as regras de status, que garantem a estabilidade do grupo. Ele se recusa a permitir que seu irmão Ômega se aproxime da comida. Seu ataque serve apenas como advertência. Um alfa raramente fere um membro do grupo. Os lobos do escalão do meio buscam constantemente dominar um ao outro. Camotes é o árbitro de todas as disputas, pondo cada um no seu lugar.
Lakota assume outra postura, esperando tornar-se tão insignificante que ninguém irá notá-lo comendo. Ele se prostra diante de Camotes, que o ignora. Talvez Lakota possa pegar algo antes que os outros vejam. Não adianta. Durante semanas, Jamie observa Lakota desempenhar seu papel de ômega. Ela nota algo não muito aparente porque Lakota costuma permanecer bem junto ao solo. O sempre submisso Lakota é, na verdade, maior que seu irmão Camotes, o Alfa. Será que um lobo que nasceu com uma personalidade tão submissa poderá algum dia deixar de ser ômega? Os mistérios estão apenas começando. No acampamento dos lobos, o sol de inverno se esconde atrás dos picos no meio da tarde. A vida caseira numa região selvagem congelada se resume ao básico. A fogueira fornece o único calor. As lanternas e as velas, a luz. As noites são passadas como se vivessem num casulo de lona, cercados por lobos do lado de fora, montanhas geladas e a neve caindo. Para ele e Jamie, o mundo moderno parece distante. Nenhum dos dois gostaria de estar em outro lugar. Apesar das temperaturas de inverno abaixo de zero, os lobos parecem não dar a mínima para o frio. Enquanto exploram, os lobos notam bolhas abaixo do gelo e ficam frustrados quando não conseguem alcançá-las. Mas nem o gelo nem a neve penetram na sua camada dupla de pelos. Os pelos longos da pelagem externa bloqueiam o vento e lhes dão uma cor característica. Na parte interna, todos têm a mesma pelagem cinzenta com pelos lanosos e isolantes. Seu faro apurado detecta coisas ocultas na neve. Não é exatamente uma presa grande nem uma refeição satisfatória, mas os lobos nasceram para caçar, seja lá o que for. Em contraste com o conforto natural de um lobo no inverno, a vida para Jim e Jamie é uma série interminável de tarefas rotineiras, realizadas sob um frio constante que entorpece os dedos. O telhado precisa ser limpo com frequência. A neve tirada do telhado precisa ser removida. Uma simples saída atrás de lenha exige o uso dos sapatos para a neve. Sem contar com os buracos e raízes ocultas sob a neve. Mesmo assim, é preciso buscar lenha. As temperaturas permanecem abaixo de zero durante longos períodos e a neve acumulada atinge 5 metros. Os lobos observam e parecem muito entretidos com a forma como Jim e Jamie enfrentam o inverno. Algumas tarefas, como obter água para o chuveiro, são importantes, mas não essenciais. Manter o caminho desobstruído até o banheiro externo é essencial. Eles conservam o fogão aceso o dia todo para aquecer a tenda.
Quando o fogo se extingue à noite, a friagem gelada do inverno adentra o acampamento dos lobos. Durante o inverno, o casal reavalia a disposição do acampamento, o que os deixa aquartelados fora do território dos lobos. O velho acampamento sempre teve falhas. A cerca era uma barreira entre os lobos e nós. Os lobos podiam nos ouvir no acampamento, mas não podiam ver o que estávamos fazendo. Nos juntarmos a eles poderia alterar seu comportamento. Eles eram muito curiosos. Versão brasileira, DPN Santos.